Abra a Bíblia em Atos 9. Atos 9, do 10 ao 19. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito temos ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, para que este é para mim instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Vamos orar mais uma vez, amém? Pai Santo, nós pedimos que a Tua Palavra possa constranger nossas almas, que elas sejam mais do que letras lidas, mas que ela seja a Tua Palavra revelada para nós. É o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. O iluminismo e os movimentos que se deram a partir dele, como o modernismo e consequentemente, tudo que vem a partir do ambiente do industrialismo, sugerem que o ser humano poderia ser melhorado por meio da técnica. Se existe uma característica típica desse período da história da humanidade, é que agora o homem não seria mais mudado por meio de uma intervenção divina. E hoje nós sofremos os inadequados impactos disso. E, de certa forma, nós temos visto um crescente movimento, inclusive na igreja, que agora julga que as escrituras não são suficientes para que o ser humano, de fato, alcance o ápice dessa transformação, dessa mudança. Mas em tudo que lemos na Escritura, inclusive sobre a vida desse homem, é que a única coisa capaz de promover uma transformação real no homem não é a técnica. Não são as medidas, não é trocar o óleo da máquina, como sugerem alguns psiquiatras. Só o Evangelho é capaz, meus irmãos, de promover uma transformação real. E o mais surpreendente é que o Evangelho ele não nos propõe um tipo de reciclagem, amém? Deixa eu dizer uma coisa, não há nada que você tivesse tido em algum momento que preste para alguma coisa, amém? A graça de Deus estava lá antes de você encontrar Ele no caminho, mas nada do que você deixou lá serve para alguma coisa agora, amém, meus irmãos? Essa história de que lá atrás eu tinha alguma coisa, uma característica, é muito perigoso isso, amém? Se você prestar inclusive atenção em Paulo, nenhuma das características que ele tinha antes serão usadas. Arrogância, empáfia de um homem que acreditava que podia decretar a morte das pessoas em nome de Deus. Não me parece que esse Paulo que nós vamos vendo sendo desmantelado e montado de novo durante sua própria história, se utilizou de qualquer um desses aspectos para cumprir seu ministério e para ser o homem que nós conhecemos tão bem.
E que fique claro, não existe uma técnica para que possa mudar o ser humano. A transformação do ser humano é fruto de piedade. Amém? É fruto de uma relação com Deus. Não é fruto de nenhuma outra coisa. E é justamente esse homem que nós vemos aqui, fruto dessa experiência com o próprio Deus. E nós vemos ele, então, num processo esmagador de transformação. Então, nós estamos aqui, como desde o último domingo, nessa história fabulosa acerca da conversão desse homem ultrajante que foi Paulo. Como nós vimos na última pregação, um judeu de fala grega, um homem de status religioso, social, financeiro, que nenhum homem com todo esse currículo poderia ser um Zé Ninguém. Porém, esse homem agora, com a incumbência de perseguir a igreja, se encontrou momentaneamente com o terror da glória de Cristo. Entendam, esse homem ele não viu um personagem da bochecha cor-de-rosa que a gente vê ali na Igreja Católica Romana, não, meu irmão. Amém? Ele não viu uma Cinderela de cabelos compridos e bochecha cor-de-rosa. Ele viu Jesus Cristo glorificado. Aquela luz que estava em torno daquele personagem a qual o levaram ao chão é aquele mesmo revelado em Apocalipse. Não há mais um homem de aspecto frágil diante de Paulo. Resta saber, meu irmão, se o Cristo que você encontrou o leva ao chão da mesma forma. Eu não quero sugerir com isso o tipo de coisa tola de cair no espírito, amém? Não é isso. Não foi isso que aconteceu com Paulo. Não foi um homem que caiu de sua arrogância. Foi um homem que caiu de sua empáfia. Foi um homem que caiu de suas convicções tolas. Foi um homem que viu se cumprir em Cristo tudo aquilo que está descrito no Antigo Testamento. Foi isso que se deu com aquele fariseu, filho da diáspora babilônica, e que agora está ali na cidade de Damasco, se deparando com o resultado desse encontro maravilhoso, por um lado, e terrível por outro. Maravilhoso porque Jesus é maravilhoso, e terrível porque ele se percebeu, sentiu em seus lábios o amargor do quanto ele estava enganado, do quanto suas convicções já não faziam o menor sentido, já que estava diante dele o cumprimento de toda a expectativa messiânica que estava no coração de um povo há milhares de anos. Pois bem, então esse Saulo aqui já no capítulo 9, dos versículos 10 a 19, após aquela visão e após aquele estado de choque, como nós lemos ali no versículo 9, aquele homem está abatido, sem comer e beber por 3 dias. Um homem que certamente está sentindo, não só por conta do efeito da cegueira, mas por conta daquele encontro. Então quero dizer uma coisa para você, se você se converteu de boa, eu duvido da sua conversão. Se a sua conversão não lhe trouxe colapso absoluto, para mim, sua conversão é duvidosa. Se não dá PT, se não foi a descoberta da necessidade de que aquela verdade que você encontrou preenchesse todo o vazio que você carrega, para mim você não se converteu. Pastor, você está duvidando da minha conversão? Eu não tenho que ter certeza da sua conversão, quem tem que ter certeza da sua conversão é você. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem que fazer a devida avaliação para saber se aquilo foi verdadeiro. Porque vir a um lugar, levantar a mão, não quer dizer absolutamente nada. Não deveria significar alguma coisa o seu batismo. Você lembra do dia do seu batismo? De vez em quando eu pego a foto do meu e falo assim, Senhor, não me deixe esquecer. Porque eu sei o que foi para mim. Eu sei quem eu era antes, eu sei quem eu me tornei. Quem era você antes e quem é você agora.
há uma coisa no ambiente do Evangelho, no ambiente da igreja, que para mim é horrível. As pessoas dizem que se converteram, elas dizem que passaram por aquela experiência. E elas continuam horríveis. Elas continuam cruéis, competitivas, amargas. Incapazes de serem repreendidas, incapazes de se arrependerem. Elas trazem toda a feiura do mundo para a igreja e elas vivem ainda agarradas a essa feiura diabólica e não mudam. Elas não mudam. Mas com esse homem foi diferente. Esse homem não foi mais o mesmo. E houve evidências claras que esse homem não poderia ser mais o mesmo. Quem é você hoje? Quem é você agora? Você experimentou essa mudança profunda e radical em sua alma? A sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de enxergar a si mesmo. Porque algumas pessoas, elas enxergam a todo mundo, mas elas não se enxergam. Elas realmente acham que são superiores às outras, que elas são mais maduras do que as outras, que elas obtiveram uma medida de conhecimento maior do que as outras, assim como esse Paulo em dado momento. No caminho para Damasco, ele sabia mais do que todos. Ele era um fariseu. E a característica do fariseu não é outra. Ele não se permite ser repreendido, ele não se permite receber, ele não é ensinável. Mas Jesus Cristo, ressurreto, se colocou na frente desse homem e disse: acabou a sua arrogância, eu estou colocando um ponto final nela agora. O seu título de fariseu não significa nada. Aquilo que você chama de conhecimento é absolutamente nada, porque se ele não faz com que você me enxergue, então é melhor que você esteja cego e vai ao chão. Vá, Ana, vá à derrota, Saulo. Um homem convertido é um homem que foi derrotado por Jesus Cristo em sua empáfia, em sua arrogância. Porque ele acha que sabe de tudo. E um homem que sabe de tudo não pode aprender nada. Então Deus tirou inclusive a capacidade dele enxergar, já que ele acreditava que tinha uma visão muito clara das coisas. Enfim, essa breve introdução serve para que nós entendamos, de fato, o que o livro de Atos quer nos mostrar. De que todo esse poder manifesto sobre a vida de Paulo é unicamente sobre um homem que agora será chancelado para a única obra a qual os eleitos de fato foram chamados: a pregação do Evangelho. Entenda, qualquer coisa que as pessoas... A gente entrou num fluxo onde agora o mundo quer dizer o que a igreja tem que fazer. Já foi assim há muito tempo, na verdade, né? Mas parece que os últimos tempos trouxe isso à tona. Então, deixa eu te dizer uma coisa: não permita que ninguém diga a você aquilo que um cristão deveria fazer. Só tem um instrumento que pode dizer o que você tem que fazer. Eu diria dois: a igreja, mas sobretudo a Escritura. Se essa igreja está submetida à Escritura, ela tem autoridade para dizer o que você tem que fazer. Seus líderes, se estão embasados na Escritura, eles têm autoridade para dizer o que você tem que fazer. Mas o mundo não. O mundo não tem o direito de querer nos transformar numa entidade filantrópica. O mundo não tem essa autoridade. Porque o mundo não sabe nada sobre filantropia. Tudo que o mundo aprendeu sobre filantropia, ele aprendeu com a igreja. Não foi com o comunismo, não foi com Marx. O primeiro instrumento de misericórdia do 1º ao 4º século foi a igreja. Antes disso, gregos e romanos jogavam suas crianças na rua se ela nascesse com um sinal no rosto. E a palavra misericórdia era sinônimo de desonra. Mas nós poucas vezes queremos tocar nesse assunto. Porém, que nós venhamos a considerar, sobretudo, se de fato nós fomos transformados assim como esse homem.
Se quando nós estamos falando de um parâmetro para homem de Deus, nós estamos olhando para Barnabé, nós estamos olhando para Estevão, nós estamos olhando para Filipe e nós estamos olhando para Paulo. Se você estiver olhando para qualquer outro padrão de homem, para um padrão de homem menor, esse homem não se converteu e ele não merece, em hipótese alguma, de ser chamado de homem de Deus. Porque a Bíblia quer nos mostrar exatamente o cacife desses homens. Lucas quer mostrar. Olhe o cacife dos caras que Deus trouxe. Olha o que Deus fez na vida desses caras e olha o resultado que eles apresentam. Não por ambição, não por ganância, não por poder, não por posição, mas apenas para responderem ao chamado de Deus. E nós temos aqui Ananias. Ninguém sabe quem é Ananias. Quem é Ananias? Não há muitas informações sobre esse homem. Mas esse homem, um leigo provavelmente, ou ele é filho da diáspora e já estava em Damasco, ou ele é fruto da diáspora que se deu em relação à perseguição da igreja, já que agora, desde a morte de Estevão, a igreja está sobre dura e sanguinolenta perseguição. Contexto do qual Filipe nos mostra que ele já não estava em Jerusalém. Então muitos outros cristãos provavelmente foram para Damasco. Mas não se sabe se Ananias, qual é a origem de fato de Ananias. Mas uma coisa é certa, esse homem é um homem surpreendente. Esse é um homem do qual Deus escolhe na sua simplicidade, na sua ignominia, está lá para prestar um papel importantíssimo para a igreja, já que ele vai ser o homem que vai acolher Paulo, que vai colocar as mãos sobre Paulo, tirar as cascas de seus olhos, e naquele momento Paulo, de fato, não recebe uma segunda graça, amém? Paulo não está sendo batizado de novo, nós recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão, mas ali Paulo estava sendo manejado para o seu apostolado. Amém? Ele não sabia. Tudo que ele tinha diante dele era cegueira e uma religião morta. Então vamos aqui, após essa introdução um pouquinho alongada, vamos aqui dar seguimento à nossa exposição. Vamos para o versículo 10. Espero ter deixado claro aqui o contexto em que Paulo está inserido. É importante que você aprenda a ouvir, meu irmão. Se você não aprender a ouvir, a pregação jamais terá sobre a sua vida o efeito que ela precisa ter. Lembre-se das pregações, lembre-se do que nós temos dito. Porque um olhar, atento ao livro de Atos, pode destruir muitos sofismas que nós temos na mente. Nós vemos muitas manifestações de poder no livro de Atos. E algumas pessoas acreditam que o livro de Atos é sobre essas manifestações de poder. Elas estão lá, mas elas têm um único objetivo, de glorificar o nome de Cristo. Não tem nenhuma outra serventia. Os apóstolos operavam os milagres que operavam, não por exibicionismo, ou por prática de curandeirismo. Deixa eu falar uma coisa para você, o curandeirismo é uma prática pagã. A igreja não tem a prática de curandeirismo, porque Deus cura quem Ele quiser. Amém? E esses homens não estão... O livro de Atos não é um espetáculo de curandeirismo. Não, o livro de Atos é sobre homens sendo revestidos com o poder do Espírito Santo para curarem? Não, embora eles curem, mas para pregarem o Evangelho. E esse Paulo está aqui então, diante da sua mais incrível experiência. Nós negamos a experiência? Jamais. Mas o quanto nossas experiências são de fato referendadas pela própria Escritura e nós entendemos da parte de Deus o porquê dessas experiências. Deus não vai promover uma experiência só para você curtir uma vibe. Isso é um comportamento toxicômano. Eu quero curtir uma onda, aí eu vou para Deus para curtir uma vibe. Esquece esse negócio. Nós não tratamos Deus com essa falta de reverência, com essa falta de respeito.
Você não vai desposar sua esposa para curtir uma sensação. Você vai para abençoá-la e para ser abençoado. Isso nós temos essa relação íntima. Nós temos essa relação íntima com Deus, que é a palavra no hebraico que vai referendar o sentido da nossa relação com Deus, que é uma relação íntima. É uma relação de entranháveis afetos. Ela não pode ser tratada como se eu tivesse sempre uma postura utilitarista acerca de Deus. Então, Paulo viveu uma experiência, e essa experiência não é só para ele se vangloriar dela, porque nessa experiência, digo algo para esse Paulo, que essa experiência vai garantir ele uma coisa: a certeza de que ele vai sofrer pelo Evangelho, a certeza de que ele vai sofrer pela igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: ser cristão é referendado por uma questão, por uma consciência clara de que eu vou sofrer pela igreja. Então, o tipo de cristianismo que algumas pessoas querem argumentar é ridículo. Eu quero um cristianismo para não sofrer. Então, você não é cristão. Um cristianismo que me isente do sofrimento não é cristianismo. Não, mas a consciência de que por amor a Cristo eu vou sofrer pela igreja diz que o meu cristianismo é genuíno. Não estou falando em sadomasoquismo, estou falando em consciência, em clareza, que por lutar pela causa mais justa, de que por defender aquilo que Deus mais ama, vale a pena sofrer sim. E como eu terminei a pregação na semana passada, esse Paulo chegou à conclusão clara de que valia a pena sentir as dores de parto e perder a cabeça por amor à igreja. Porque o amor que ele tinha pela igreja era o amor que ele tinha a Cristo. Não tem como amar a Cristo sem amar a igreja. E não é você que determina a dose desse amor, é o dono dela. E se você está submetido ao dono da igreja, ele sabe a medida de amor que ele vai exigir de você. E isso exige lágrimas, isso exige empenho, isso exige dedicação. E Paulo é, se não, um dos melhores exemplos no Novo Testamento para nos dar a devida medida, não só pelo seu próprio exemplo, mas pelo alvo pelo qual ele se dedica. A única coisa que tem interesse para Deus em toda a criação, a igreja. A igreja é o propósito eterno de Deus. E um homem desavisado dessa verdade pode estar muito enganado, extremamente mal posicionado em suas convicções, se ele acredita que é sobre algo que ele faz, ou sobre algo que ele é. Não existe isso no reino de Deus, existe o que nós somos. Amém? E é claro que Paulo vai se tornar mais adiante o claro exemplo disso. Mas até aqui, na capital da Síria, a cidade de Damasco, esse Paulo está ali então recebendo os cuidados de Ananias. Vamos para o versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. E ele o respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-se e vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para lhe recuperar a vista. Então, como eu disse a princípio, não se sabe também quem é esse Judas, amém? Não há muitas informações nem sobre Judas e nem muitas informações sobre Ananias. Mas, de certo, um homem piedoso, porque do contrário, Deus não havia chamado para essa incumbência tão importante. Então, Ananias, que era conhecedor de quem se tratava Paulo ou Saulo, com certeza, ao ouvir esse chamamento do Senhor, teme. Mas de prontidão ele responde. Então, eu queria que nós entendêssemos um homem como Ananias. É claro que o seu temor vai vir logo na sequência. Mas não há da parte dele nenhuma resistência
não há da parte de Ananias tentar criar, dar um jeito. Né? A gente recebe um chamado e a gente quer dar um jeito. Como é que eu faço para viver uma vida cristã mais fácil? Como é que eu faço para as coisas serem menos pesarosas? Como é que eu faço para viver uma vida... Tem como viver uma vida cristã mais fácil? Não tem. Mas é ridículo nós vemos as pessoas acreditarem nisso. Elas pensam na vida ministerial, elas pensam nas dinâmicas, nas problemáticas da igreja, e elas querem uma maneira mais fácil. Não tem maneira mais fácil. Se houvesse uma maneira mais fácil, Jesus não ensinou a gente a seguir esse caminho, e nem Paulo, e nem Ananias. Ananias de pronto. Esse que nós não sabemos se é um descendente da diáspora babilônica, ou se é um remanescente da diáspora ali em função da perseguição da igreja. Uma coisa que nós devemos considerar é que não se sabe também como a igreja em Damasco se originou. Mas nós sabemos que um fenômeno estava acontecendo. Os cristãos estavam fugindo de Jerusalém em função da perseguição e estavam indo para os países e cidades ao redor de Israel, de Jerusalém. E é bem provável que aquele mesmo fenômeno do qual Paulo se utilizaria para evangelizar as províncias romanas, onde ele ia às comunidades judaicas pregar o evangelho, esse mesmo evento deve ter se dado em Damasco, que era tomada por sinagogas. Havia uma grande comunidade judaica ali em Damasco. Enfim, e é o que a gente pode considerar acerca de Ananias e de sua origem. Mas o que mais importa aqui, na verdade, é o fato de que esse homem se depara com esse outrora perseguidor da igreja, aquele que votava contra a condenação dos membros da igreja, pela condenação dos membros da igreja, e que agora esse homem se depara com essa possibilidade de ter esse encontro, no mínimo chocante para ele. Mas uma coisa é certa: o próprio Deus diz a esse homem que esse homem de Tarso, esse Saulo de Tarso, estará orando. Paulo era fariseu, ele tinha o costume de orar. Amém? Paulo era fariseu, ele tinha o costume de jejuar. Não é de se espantar que esse homem tivesse essas práticas. Mas uma coisa é certa: o encontro que ele teve promoveu uma consternação tão profunda que ele não está lá um dia, ele está lá 3 dias, orando e jejuando. Para que esse homem se colocasse nesse estado, algo de muito profundo promoveu essa reação na vida de Paulo. Mas essa seria, sobretudo, a confirmação que Ananias teria. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Um convertido jejua. Um convertido ora. Eu queria que você pensasse assim: qual é a sua relação com essa prática? Sabe o que eu penso às vezes? Cardoso e os pastores Henrique e Gustavo, onde vão concordar comigo. Alguns cristãos acham que vida piedosa é ler livro. É estudar teologia. Não, estudar teologia é parte. Mas meramente estudar teologia não vai lhe trazer nada do que boas informações se você não orar e não jejuar. Nós somos reformados e nós cremos em homens que oram, que jejuam, que buscam a Deus. O conhecimento de Deus é como uma lixa. Sabe a lixa seca? Pega uma lixa seca. Quem já mexeu? O Cláudio mexe com madeira. Você pega aquela lixa mais grossa ali. O conhecimento sem o Espírito Santo, ela é só isso. Não há suavidade. É o conhecimento grotesco, que não encontra acomodação na alma. Sabe por que tantas pessoas lutam contra a doutrina? Que elas não oram nem jejuam. Elas acreditam que a doutrina da graça vai penetrar em sua vida
a seco. Não, meu irmão. Vou voltar a falar o que eu falei no outro domingo. Conhecimento zeloso de Deus não é fruto da habilidade do professor ou do pregador. Depende mais de quem está ouvindo do que de quem está falando. A Ardina falou aqui agora, algo que deve castigar nossas almas. Se você canta e a sua emoção não é porque Jesus morreu pela sua vida, você não deveria chorar, você está sendo hipócrita. As nossas lágrimas, a pujança de nossas almas é porque um inocente morreu pelos nossos pecados, não é pela lambança emocional evangélica, não. Nós não estamos aqui chorando por qualquer sentimento. Nós estamos chorando porque um inocente, Deus encarnado, morreu pelos nossos pecados. É por isso as nossas lágrimas. É porque Ele não merecia morrer como morreu. É porque eu continuo pecando apesar de saber disso. E porque eu sei que encontro afago e perdão, mesmo agindo dessa maneira. É por isso que a gente deve chorar. Você vem chorar as suas quimeras, as nossas picuinhas internas criadas por nós por causa do nosso egoísmo, da nossa religiosidade, da nossa competição, de querer mostrar para os outros que eu tenho o que eu não tenho. Não, não é por isso não, é porque Jesus morreu. É por isso que nós choramos. É porque Ele morreu pelas minhas culpas. É por isso as nossas lágrimas. Embora nós saibamos que Ele tenha ressuscitado, nós precisamos saber que não é justo. E devemos nos alegrar e chorar de alegria por saber que Ele venceu a morte. E esse Paulo vai ser esse homem que vai ser engolido por essa verdade. E é o que nós vamos ver nos capítulos seguintes. Mas hoje aqui leremos então os versículos seguintes, de 10 a 12. Enfim, importante que nós saibamos que esse Paulo está aqui diante desse encontro truculento, feroz, ao qual Jesus diz a ele: Paulo, por que tu me persegues? Né? As pessoas talvez imaginam isso, é uma cena bem patética, né? Tipo aquele comercial mal feito de Natal, com Jesus assim, tã. Não foi isso não, pelo amor de Deus. Aquele homem foi tomado pelo espanto. E a melhor coisa que acontece com o homem é ele ser tomado pelo espanto. Essa palavra no grego, ela é tipo assim, é tomado pelo terror mesmo, né? Há um susto, não. Eu posso falar do meu encontro com Jesus, foi massacrante, foi dilacerador. A verdade penetrando na minha alma, falando: você é um idiota, você é um imbecil. É isso que precisa ser um tapa na nossa cara o nosso encontro com Jesus. Não, pelo amor de Deus. Aquela luz, ela ofuscou o sol do meu dia, é o que Paulo vai dizer em Atos 22. O sol das nossas convicções, o sol da nossa falsa esperança. Ele se tornou a verdadeira esperança para esse homem. Esse homem está num estado de tudo aquilo que foi dito esteve diante de mim agora e me cegou. Leamos então os versículos 10 a 12. A chamada e a... Perdão. Deus instruiu Ananias a ir até Saulo, dizendo o seguinte: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem Saulo, e quanto mal ele tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis,
bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer por amor ao meu nome. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu disse aqui que Paulo sofreria pela igreja, e eu faço a devida referência, sofrer por amor do meu nome, e não tenho nenhum medo de dizer que a única coisa que Deus ama é a igreja, é porque o universo foi criado em função da igreja. Você sabia disso? Está lá em Efésios. Que todas as coisas venham convergir para Cristo por meio da igreja. E eu vejo as pessoas preocupadas com tantas babaquices. E eles tratam a igreja de qualquer jeito. Não estou falando do prédio, meu irmão. Eu estou falando de uma compreensão. Nós somos o corpo místico de Cristo. Nós somos Jesus se movimentando na terra. Ele mesmo diz que nós somos sal da terra, porque o mundo ainda não acabou por causa da igreja. Eu quero que você pense, por um momento, um mundo sem igreja. Pensa aí. Pense em 2000 anos de história, de formação da sociedade ocidental sem a igreja. Você não estaria aqui. Mas as pessoas não conseguem vislumbrar isso. E entendem a igreja de maneira superficial e apequenada. E por isso vivem um cristianismo horrível. Horrível. Qual a qualidade do seu cristianismo? A qualidade do seu cristianismo tem que responder o seguinte: eu estou disposto a sofrer por aquilo que Deus ama. Eu estou disposto a dar a minha vida por aquilo que Deus ama. Eu estou disposto a tornar aquilo que Deus ama algo que choque o mundo completamente. Eu estou disposto a fazer com a igreja aquilo que os apóstolos fizeram em Atos 17, ao ponto deles serem chamados aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo. Não porque eles promoveram a anarquia, mas porque eles pegaram todo aquele contexto filosófico grego e colocaram aquilo em pavorosa. Porque agora o Logos não era mais uma força impessoal. O Logos agora é Jesus Cristo de Nazaré. Foi isso que esses homens entenderam. Não, mas eu quero que você entenda, qual é a utilidade do seu cristianismo? Para esse homem, Paulo, era a resposta da sua própria origem. Era a realização da esperança de um povo. Sobretudo, sobre saber quem ele realmente era. Nós vemos da boca de Deus, dizendo a Ananias: esse cara é um instrumento escolhido por mim. Você é um instrumento escolhido por Deus. Para quê? Para vir sentar, consumir e ir para casa? Quero eu crer que não. Mas você precisa ter essa resposta. Eu posso te dar a minha resposta. Eu tenho certeza que não é isso. Não que você não deva estar aqui domingo em discipulados, aprendendo. Não que você não deva estar aqui, muito pelo contrário. Mas estar aqui não pode ser a seu respeito apenas. Não pode ser a respeito das suas questões. Mas sobre saber o porquê Deus separou você. Entenda, esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer no livro de Efésios que nós fomos eleitos e predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Que pela graça que nos salvou, nós somos separados por Deus para obras que estão destinadas a nós desde antes da fundação do mundo. O quanto saber em executar essas obras lhe incomoda a alma. O quanto lhe é de interesse saber quais são essas obras. Essa é a resposta que deveria responder todas as questões da sua vida. E eu não estou querendo dizer com isso que você vai ter que se tornar pastor para isso. Glória a Deus, se for o caso. Mas você precisa saber, mas o quanto isso é alvo da sua busca.
Porque algumas pessoas estão há anos sentados num banco, sem saber o porquê ela está ali. Ela não se pergunta isso. Ela só sabe que ela tem um problema, ela quer resolver o problema, e Deus pode resolver o problema dela. E pode dizer uma coisa, pode dizer que ela está há 20 anos sentada e o problema nunca foi resolvido. Sabe por quê? Porque o problema é ela. Porque nunca houve um olhar para fora de si mesmo. Nunca foi assim, alguém precisa disso que eu recebi e que está derramando. A igreja não é sobre você, meu irmão. A igreja é sobre Jesus. Sobre o propósito dele, sobre a vontade dele. Sobre o que ele quer a partir desse povo que você faz parte. E esse Paulo, esse homem, que apesar de seus enganos, foi separado para um fim específico. Entenda, se você entende eleição, se você entende predestinação, você também precisa entender o porquê você está aqui. Amém? É claro, a esse momento Paulo não sabia exatamente quais seriam os próximos capítulos de sua própria história. Mas logo ele terá consciência. E nós sabemos exatamente para onde essa consciência leva esse Paulo. A ser o líder mais importante do Novo Testamento. Mais do que o próprio Pedro, que fora chamado para ser o primeiro líder da igreja. Mas esse Paulo, de maneira surpreendente, recebe do próprio Cristo coisas das quais colidem com aquele ímpeto inicial. Ele primeiro quer receber cartas para condenar a igreja. E ele passará a vida escrevendo cartas para abençoar a igreja. Glória a Deus! Que paralelo fantástico! É claro, Ananias expressa a sua preocupação sabendo de quem era Paulo. Sabendo do perigo que, inclusive, não só ele corria, mas seus irmãos. Mas, devido ao relato do que o próprio Deus daria a ele, de que, tenha calma, o que eu vou fazer é tão surpreendente que esse cara vai amar sofrer por mim. Pensa no coração e a convicção que se acendeu, então, em Ananias ali temeroso, mas agora sabendo que a soberania de Deus estava também sobre aquele que era, sem dúvida nenhuma, o arqui-inimigo da igreja. E que agora, vencido, levado à lona, não pode mais promover temor à igreja. Agora ele será um instrumento para que ela seja edificada. E Ananias, então, só evidencia que nós não precisamos temer. Não sei se você sabe, mas existem 365 não temas na Bíblia. Um não temas para cada dia do ano. Sabia disso? Às vezes você não vai encontrar lá não temas propriamente dito. Você vai encontrar termologias que são sinônimos de não temas. Mas entenda, a igreja não tem o que temer. Às vezes a gente olha para o contexto político, às vezes a gente... Enfim, tantas coisas que têm acontecido com a igreja, nada do que nós já não sabíamos. Amém? Nada do que nós não já sabíamos. Agora sabe o que é o mais surpreendente da nossa história? É que tudo o que foi escrito a nosso respeito vai se cumprir. É por isso que a gente pode falar de esperança de uma maneira que nenhum outro povo pode. Porque a esperança para nós é, um dia vai acontecer, sabe-se lá... Não, pode ter a certeza. Pode ter a certeza que vai acontecer. Não temas. Deixa eu falar uma coisa para você, não houve um segundo da história da humanidade em que Deus estivesse fora do controle. Sabe lá quando a dor amargou sua boca? Sabe quando feriram você? Sabe aquele dia que abusaram de você? Lá as coisas não estavam fora do controle. Sabe qual a prova disso? Você está aqui. Ele conduziu você até aqui, apesar do que a sua história pode demonstrar. Apesar da história de Paulo ser um homem truculento, violento, arrogante, todas essas coisas não diziam que Deus estava fora do controle da história de Paulo. Porque todas essas coisas serviram para humilhar Paulo e para conduzir a um caminho de arrependimento.
Vamos então aqui para o versículo 17 até o 19. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. E de imediato agora, esse que era o perseguidor da igreja é reconhecido como irmão da igreja. Eu fui ateu e fui muito ativo, né? Na minha época a internet não era tão acessível, mas eu escrevia artigos. Na época nós fazíamos algo chamado fanzine. Poucas pessoas hoje sabem o que é isso. Onde eu meio que propagandeava o ateísmo na UNB e em outros lugares. Então sei bem, meu irmão, o que é ser um opositor declarado da igreja. Mas você não precisa, para você ser um opositor da igreja, você não precisa chegar onde Paulo chegou, onde eu cheguei. Basta você não estar devidamente integrado ao que a igreja realmente é. Basta você negligenciar o verdadeiro sentido da igreja. Basta você entrar num fluxo, e é um fluxo que eu acho horrível. A pessoa nunca está entendendo nada. É impossível você não entender nada. Deixa eu falar uma coisa para você, a ignorância não lhe salva. Não, a ignorância só lhe condena, porque a ignorância é opcional. Principalmente no momento em que nós vivemos, onde você tem acesso à informação em qualquer lugar. Hoje ninguém pode dizer que não entende o Evangelho, porque ela não tem direito, não tem acesso à informação. Todo mundo tem isso aqui, não tem? Basta um clique. Basta um clique. E gente para ajudar, para ensinar, nós temos aos milhares. Então, não é isso. Mas há um conformismo nas almas das pessoas e elas simplesmente se acomodam. E isso custará caro. Paulo, ao contrário, era um homem de muito conhecimento. Mas é um paralelo, né? Paulo, com todo conhecimento, não era o suficiente que o conhecimento dele lhe trouxesse a clareza necessária. O conhecimento de Paulo era um problema para ele. Então, a maior dificuldade de alguém não é abrir mão de algo de ordem material para servir Jesus. Sabia disso? Porque as pessoas até conseguem transformar isso num tipo de mérito, né? Olha o que eu dei para a igreja. Olha o que eu fiz pela igreja. Né? Agora, abrir mão de como elas acreditam, abrir mão do que elas pensam, isso é realmente dolorido. E essa foi a dor de Paulo. De abrir mão de tudo que ele pensava, de tudo que ele acreditava. Não foi fácil para Paulo. Quando nós falamos de um Paulo derrotado, de um Paulo tendo que jejuar por 3 dias, isso não quer dizer que Paulo teve todo o conhecimento. Daqui Paulo fica ainda em Damasco algum tempo, digerindo, né? Tudo aquilo que aconteceu. Paulo não começa o ministério dele logo a partir daqui. Ele precisa de um tempo para digerir aquilo. Paulo ainda precisa se exaurir de sua herança farisaica. Mas eu não quero entrar nisso hoje, porque não é a minha fala hoje. Mas certamente, naquele exato momento, o Espírito Santo dá a Paulo o que ele precisa para dar continuidade àquilo que seria a obra mais incrível. A obra mais incrível depois daquela que registra a história de Jesus. Não que os outros apóstolos não fossem homens importantes para a nossa história, mas nós não podemos negar que aquilo que Paulo deixa por herança marca profundamente uma nova etapa da história da igreja, onde, digamos assim, as portas se abrem para uma clareza maior acerca do propósito de Deus por meio do povo hebreu. Do que realmente se tratava a herança abrâmica, a aliança abrâmica. Do que se tratava aquilo que foi dito desde Gênesis 3,15.
Paulo é esse homem que, com as escamas caídas, poderá trazer então à igreja o conhecimento de toda essa perspectiva progressiva na qual o reino de Deus vai se tornando claro diante de seus eleitos. Então, eu quero com isso trazer algumas aplicações finais. Nós vimos aqui a história de Paulo, vimos esse homem que, de opositor para a igreja, agora é vencido pelo Espírito Santo. E sendo vencido ele pelo Espírito Santo, sua cegueira espiritual se desfaz. E a partir de então, esse Saulo, que não se torna Paulo, amém? Vamos entender uma coisa? Saulo, hebraico, Paulo, grego. Seria mais estratégico Paulo ter um nome grego, amém? Para que ele tivesse acesso às comunidades, então, na maioria delas, apesar de serem judias, eram judeus de fala grega. Então, tudo isso, tudo estrategicamente pensado para que Paulo... Essa não foi a mudança que aconteceu em Paulo. Amém, meus irmãos? A mudança de Paulo foi muito mais profunda. Então, o que eu quero com isso me utilizar para trazer as nossas aplicações aqui? Existem evidências, meus irmãos, de uma conversão genuína. E eu queria que você estivesse atento, então. E Paulo é aqui, sem dúvida, uma referência importantíssima. Talvez a mais importante para nos deixar claro o que é uma pessoa que realmente se converteu. Primeiro, uma mudança radical de vida. Vamos entender quem era Paulo. A gente já tem aqui outras referências, como Pedro, por exemplo. O Pedro covarde, falastrão, não é isso? Arrogante, impetuoso, se torna líder da igreja. E aquele mesmo povo que o condena, que quer matá-lo, ali prestes à crucificação de Jesus, é o mesmo povo que ele olha e fala, vocês são assassinos. Vamos pensar aqui que poder foi esse que transforma um homem de uma postura tão covarde e estúpida num homem capaz de se colocar em tamanho risco. Mais surpreendente ainda é os efeitos, porque aqueles 3.000 se convertem. Amém? Fora ele encarar sozinho o Sinédrio. Enfim, mas nós temos agora Paulo. E é grave a questão de Paulo aqui, meus irmãos. Ele não é só alguém que tinha antipatia pela igreja. Ele queria que a igreja acabasse. Ele queria destruir a igreja. Mas esse homem, de fato, nasceu de novo. Você nasceu de novo. Entenda, meus irmãos. Principalmente para aqueles que nasceram em lar evangélico. Isso não quer dizer nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, seu filho não é salvo. Seu filho não é salvo porque você é salvo. E eu sei a dor de carregar isso. Agora, você é salvo. Você tem comunicado realmente o que é o Evangelho para o seu filho? As pessoas com uma índole horrível, competitiva, grosseira, confundida. Hoje a gente estava na reunião de presbitério, a gente falava sobre isso. Moralismo não é Evangelho. O Evangelho não é sobre moralismo. O Evangelho é sobre homens e mulheres de mente transformada, de mentes submetidas a Cristo, de mentes cativas à pessoa de Cristo. O Evangelho é sobre isso. Não é sobre eu faço, eu aconteço. O Evangelho não é sobre isso. Então, esse Paulo, certamente, não é o mesmo a partir daqui. E eu acredito que todos aqui entendem, se não leram todo o livro de Atos, ouviram alguma pregação, até porque nós já fizemos isso algumas vezes aqui, que narra um pouco de como foi a vida de Paulo.
Sobretudo, eu dei uma boa introdução sobre a história dele na semana passada. Sobre um homem que abre mão de tudo. Um homem que faz a renúncia que Paulo faz. Alguns podem chamar Paulo de burro, né? Mas por que ele abriu mão de tudo? Será que ele não vê que agora ele não vai ter mais, né, uma garantia de suprir suas necessidades? Paulo não estava preocupado com isso. Porque tudo se tornou lixo para ele, como eu disse na última semana. Paulo está tomado de tamanho deslumbre com o que ele viu, que nada mais importa. E é isso que deveria acontecer conosco. Não para tomarmos decisões tolas. E não que Paulo tenha tomado uma decisão tola. Mas para que nós tenhamos plena consciência da riqueza do que nós recebemos. E algumas pessoas parecem que não receberam nada. Elas estão no contexto da igreja sempre querendo algo mais, mas nunca consideram que já receberam. Nunca parece ser o suficiente para elas. Elas nunca estão plenas, elas nunca estão satisfeitas e não poderão estar. Sabe qual o maior castigo do ímpio em vida? Ele viveu uma vida inteira buscando se satisfazer em coisas, em pessoas. Sabe por que ele vai sofrer uma vida inteira e ainda vai para o inferno? Viver a eternidade com a mesma agonia. Essa é a dura realidade do ímpio. Ele vai viver uma vida inteira buscando coisas, usando Deus para buscar coisas, e no final vai passar o inferno vivendo a mesma agonia. Mas nós não. O crente não. O crente encontrou a pedra de grande valor, do qual ele está disposto a entregar tudo sem problema. Então deixa eu te falar, se seu casamento não lhe satisfaz, problema seu. Se seu filho não é o filho que você queria, problema seu. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não é sobre Deus te dar o casamento que você queria. O Evangelho não é sobre Deus te dar os filhos que você queria. O Evangelho não é sobre Deus te dar o emprego que você queria. O Evangelho de Jesus Cristo deu a Paulo a única possibilidade de ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem que se viu pleno, quando todas as coisas se consideraram esterco pela sublimidade do conhecimento do Filho de Deus. Esse era um homem feliz. Esse é um homem vivendo uma vida incrível. Não, Paulo não viveu uma vida medíocre, porque ele não tinha coisas, ou porque ele abriu mão das coisas. O Evangelho não é sobre mediocridade, não, meus irmãos. É sobre uma vida muito além das coisas. E por isso, a vida de um convertido é uma mudança tão profundamente radical que a vida dele não é mais sobre coisas. Que a vida dele não é mais sobre o sucesso segundo o padrão do mundo. Não é sobre números, não é sobre cifras. É sobre Jesus Cristo. Uma outra evidência da conversão genuína, a comunhão com Deus. Esse homem é um homem que desde o momento em que ele vai ao chão, desde o momento em que ele é feito cego, ele entra em jejum e oração. Não me venha falar do que você fez ou do que você foi fazer, do seu 10º título acadêmico, se você não ora, não jejua e não tem uma relação de devocional cotidiana. Não me venha falar sobre vida com Deus, sobre o que você conhece ou sobre o que você deixou de conhecer, se sua vida não está baseada nisso. Engane-se as pessoas por aí que um pastor, que um homem reformado vive em função dos livros. Leia bastante. Mas a primeira coisa que um homem reformado lê durante o dia é a palavra de Deus. É se alimentar, é orar, não para pedir, mas, sobretudo, para agradecer. Porque é prazer para o homem de Deus, para o homem cristão, falar com o seu Deus.
Esse é um homem tomado pelo terror. E a única coisa que esse homem conhecia era o Deus de Israel. Mas agora ele viu esse Deus revelado diante dele. E ele se prostra e ora por 3 dias. Em plena comunhão, onde sua fúria, seu ódio, sua sede de sangue é calada pelo sangue do Cordeiro. E promove nele profunda transformação. Uma terceira evidência da genuína conversão. Desejo de pregar o Evangelho. Você é convertido há quantos anos e quantas pessoas se tornaram alvo da sua pregação? Quantas pessoas você sentou e falou assim, deixa eu te contar uma história. Deixa eu te trazer a resposta do seu dilema. Deixa eu dizer que o seu problema não é seu casamento, não é sua falta de emprego, não é o seu câncer. Seu problema é o pecado. Quantas pessoas têm sido alvo dessa pregação? Quantas pessoas podem falar assim, fulano, você me pregou o Evangelho. Graças a você, minha vida hoje não é a mesma. Graças a você, eu tenho consciência plena de quem é Jesus Cristo de Nazaré. Quantas pessoas? Não, meu irmão, eu estou inquirindo você mesmo. É meu papel como seu pastor. Dizer que se você é convertido, você não pode passar uma vida inteira sem pregar o Evangelho a uma pessoa. E não estou dizendo para você pregar para os seus filhos que você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Não é sobre isso. É sobre um Evangelho. Não é o Evangelho para a sua família é fácil. Eu quero ver agora a sua família sendo bênção na vida de outras pessoas. Quero ver a sua família cumprindo a missão dela na terra. Deixa eu falar, a missão da sua família não é ter um apartamentozinho confortável. A missão da sua família não é ter carro do ano. A missão da sua família não é você estar pensando na segurança dela, enquanto nada do que a sua família promove tem a ver com a pregação do Evangelho. O Evangelho não é sobre a sua segurança, é sobre a sua entrega. Porque se você é discípulo de Jesus, assim como esse Paulo, cabe a você sofrer por amor ao Evangelho. E se isso não ativou na sua cabeça, em nome de Jesus, saia daqui hoje, que se não houver essa disposição, não há conversão genuína no seu coração. Eu encontrei um propósito para viver e eu encontrei um propósito para morrer. Meu papel é lutar, é defender, é expressar o resultado do Evangelho na minha vida. Jesus não morreu para me dar um apartamento. Jesus não morreu para me dar um carro. Jesus morreu para que o Espírito Santo viesse até a mim e eu pudesse ser a extensão do que ele foi. É isso que a igreja é. Foi isso que Paulo se tornou. Paulo não quis mais ser um religioso. Ele quis ser um agente ativo do reino de Deus, pregando o Evangelho. Não só um discurso. A vida de Paulo falava, suas renúncias falavam, sua entrega falava, sua humildade falava, seus espancamentos, seus abandonos, seus flagelos, seus sofrimentos, por amor a Cristo, provaram que ele não estava buscando um Jesus para o seu conforto. Esse Jesus para o conforto é o anticristo, que resolve o dilema da alma das pessoas com cifras, com coisas. Mas esse Paulo revelou para nós uma verdade insubstituível, que a única coisa capaz de tornar o homem pleno é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo habitando de fato em nossas almas. Se calou a religião de Paulo e brotou a semente do Evangelho, e ela está aqui hoje. Nós estamos contando a história desse homem, que ela de fato possa mudar nossas vidas. Fiquem de pé em nome de Jesus. Queria que as irmãs viessem aqui à frente para nós orarmos e abençoar os elementos, se vocês pudessem distribuir, amém? Eu queria mesmo, igreja, que nós pensássemos sobre essas coisas. Precisamos sair do raso. Só um minutinho, filho. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti esses elementos. Pedimos, Senhor, que eles sejam, de fato, Pai, essa noite,
nos conduzir a essa reflexão, Pai. Sempre que estamos diante da Tua ceia, sempre que estamos diante desse ato eucarístico, Senhor, nossa disposição precisa ser de pensar, de reavaliar, de reconsiderar. Então, Pai, que esse momento possa ser interpretado dessa maneira que Teu Espírito, Pai, fale aos corações no momento que esses elementos sejam entregues na mão dos meus irmãos, e assim eu abençoo esses elementos em nome de Jesus. Quero que você vá pensando aí sobre as perguntas que foram feitas essa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui não é sobre suco de uva e um pedacinho de biscoito. Isso aqui é a coisa mais séria da nossa vida. Esse ato não é um ato, isso aqui não é sobre um lanche. Isso aqui é sobre uma consciência desperta pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é sobre a entrega de Deus, homem. E eu queria que você se perguntasse essa noite uma coisa. Você sabia que você só pode participar disso aqui se você for realmente convertido? Você sabe disso? Que em hipótese alguma você deveria fazer esse ato sem entender verdadeiramente seu significado? Você tem sido ensinado aqui nessa casa. Mas muitas vezes, nós com o nosso coração apodrecido, não nos arrependemos. E simplesmente acreditamos que estamos participando de um ritual frio e sem significado. Esse Paulo, a partir de agora, não vai mais ao templo sacrificar. Esse homem agora crê que tudo se resume à ceia do Senhor. Que tudo aquilo que se deu no passado, sobre todos aqueles símbolos de animais e animais, de centenas de milhares de animais mortos, centenas de litros de sangue derramado, era para nos falar sobre isso. Sobre o exato momento que chegaria o exercício de uma consciência diante de Deus. E de que, de alguma forma, eu não só recebi a graça, mas me torno responsável por aquilo que eu recebi da parte de Cristo. Que foi ser capacitado para que outras pessoas tivessem acesso não a um pedacinho de pão e um pequeno cálice de suco de uva, mas ao corpo de Cristo que foi partido por homens e mulheres pecadoras. O sangue puro e carmesim dele foi derramado por gente que não presta, como eu e você. Essa é a verdade, igreja. Nós não merecemos. Mas Ele, na sua misericórdia e bondade, tem nos garantido, dia após dia, participarmos desse evento, dando a Ele a devida reverência e o devido significado. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor Jesus, que a obra que se deu na vida do apóstolo Paulo, Senhor, se dê em nossas vidas. Porque a expectativa daquele homem se tornou essa, Senhor. De que aquele corpo partido não era mais aquilo que ele, durante toda uma vida, fez no contexto do rito judaico. De que aquilo não era mais necessário, de que sua religião não era mais necessária. Que agora o religare não era mais o cumprimento de um rito frio e distante.
mas que agora pegar, junto com um grupo de irmãos, um pedaço de pão, molhar no cálice de vinho e trazer à boca, representava, Senhor, algo que ele viu, porque ele te viu ressurreto, ele viu o teu corpo glorificado, Pai. E nós aqui, Pai, diante desse pequeno pedaço de biscoito quebradiço, relembramos, Senhor, a beleza de tais coisas, porque foi o teu corpo, Senhor, quebrado, rasgado, que nos garantiu, Senhor, salvação e vida eterna. E assim como Paulo um dia celebrou o fato de ter a mente cativa de Cristo, nós celebramos também, Senhor, e reafirmamos contigo, nós temos um compromisso contigo, Senhor. Obrigado por nos dar esse direito. Obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas e por isso comemos, em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em meu nome e em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este cálice e beberem esse cálice e comerem do pão, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Se tornou, Pai, a expectativa de Paulo. E ele viveu todos os dias da vida dele crendo que o Senhor viria. Ele teve um fim sublime e ele está aí contigo agora. E haverá o dia que o Senhor virá e o Senhor nos permitirá então abraçar e beijar a Paulo, Senhor. De ver que tudo que cremos é real. Ele nos ensinou isso e o Senhor o habilitou para tal. E a obra dele nos alcançou. Hoje nós somos cristãos gentios, Senhor, graças à transformação que o Senhor promoveu no coração de Paulo. Que essas evidências da conversão na vida dele, Pai, se manifestem nas nossas, porque nós cremos, assim como ele, no poder do sangue do Cordeiro e por isso bebemos, em nome de Jesus. Bebamos. Pai Santo, nós te agradecemos pela riqueza e pela obra da salvação, Pai. Te agradecemos pela vida de Paulo, Senhor, que nos trouxe, por intermédio do Teu Santo Espírito, coisas inefáveis, ó Deus, e que servem para nós como instrução, porque é a Tua palavra. Que o Senhor nutre em nosso coração, Senhor, esse mesmo estado de graça em que Paulo se percebeu, Senhor. E se tornou o homem, Pai, que nos garantiu termos não apenas sábias instruções, mas a Tua palavra, Senhor, para nos conduzir como Teu povo. Eu te agradeço e oro assim em nome de Jesus.